Olá, eu sou Cláudia Boixá e nós estamos aqui com mais um Quero Saber. E hoje nós vamos conversar com a minha amiga Aline Drummond, que é mãe de autista também, de dois rapazes que já não são mais crianças, lindos, e que é ozonioterapeuta. Ela é farmacêutica, ozonioterapeuta, tem especialização em estética, né? E acabou encontrando na ozonioterapia não só um ambiente, uma ferramenta para os filhos, mas para outras pessoas, já que ela hoje também trabalha como ela também fez formação tal, e é ozonioterapeuta. Então, vamos começar falando dos negros, que são os filhos dela. Então, eu tenho gêmeos, né? Uhum. Eles foram diagnosticados com 3 anos e meio. Uhum. Na época, eles são com 16 anos, então na época não tinha muito... Não se ouvia falar muito em autismo, né? Uhum. Eu descobri por causa da escola. Eles não conversavam, não falavam ainda. Botei na escola com 2 anos, Uhum. não falava. Não brincava com as outras crianças e ficava só no colo e chorava. Uhum. Aí a escola me chamou e eu morava em Rio das Ostras, Uhum. longe da minha família. Uhum. E aí a diretora falou comigo nesse diagnóstico que ela achou que poderia ser autismo. Uhum. E eu nunca nem tinha escutado essa palavra, né? E aí eu resolvi mudar para cá, para Carangola, porque minha família é toda daqui, de Tombos. E eu vim procurar um suporte mesmo, porque, assim, nem médico a gente tinha muito conhecimento por lá. Eu levei numa psiquiatra até lá, que ela tinha mudado para Macaé há pouco tempo. Ela tinha feito uma formação na França, um negócio assim. Uhum. E ela me deu uma folha na hora da consulta, depois da consulta, com várias possibilidades. Uhum. E lá na última possibilidade era autismo. Ela falou, pode ser qualquer coisa desse aqui. E aí eu falei, eu vou embora. Uhum. Aí vim e a gente ficou muito perdido. Eu levava na pediatra, a pediatra falava que não era nada, que ia ter tempo, que aquilo ia passar, que eles iam falar e tá. E aí eu conheci uma fono em Carangola e a gente começou a tratar lá. Mesmo assim, ela tinha muito pouca informação. Uhum. E a gente conheceu a Bruna Pellegrini, que tinha... Fono. Era fono e você estava começando o centrinho. Começando com o Daniel. Isso. Ela foi a primeira fono mesmo dele. E aí ela foi no aniversário dos meninos, viu como é que eles eram e me chamou. Falou, olha, eu tô trabalhando numa clínica, no Cassi, eu quero te apresentar, vai lá só para você conhecer. Aí fui, uma consulta, achando que não ia achar nada lá. E nunca mais saí, né? Eles fizeram fono, Participaram do centrinho também, participaram, né? Eles foram os pioneiros do centrinho, né? Junto com o meu filho também. Junto com o Dani. São amigos até hoje. Isso. Um barato. Amigos mesmo, né? São. Quando se encontram, mata a saudade. E aí, a gente fez bastante tratamento com médica, né? A gente sempre buscou essa questão da medicina integrativa. Eles chegaram a tomar, no início, alguma medicação? Sim, risperidona. Começaram a tomar, acho que 3 tipos de medicamento. E eu, como farmacêutica, que não deveria ter feito, mas tirei aqueles medicamentos, tudo, porque aquilo estava me fazendo mal. Porque não fazia nada no menino. Parecia que cada dia piorava mais a situação. A gente não via resultado nenhum. E assim, eu tinha perdido o chão já. Falei, não, isso aí não vai... E não quis. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que senão a gente fala que a farmacêutica tirou os remédios, o pessoal vai ficar... Mas o que acontece? Em relação ao autismo, muitos remédios, eles não tratam o autismo, né? Eles precisam tratar alguns remédios são dados para algumas comorbidades, algumas situações,
do autismo, mas não tratam. E às vezes, quando você entra com um remédio, um psicotrópico, um remédio forte, né, que às vezes é contraindicado para criança pequena e entra. Sim. E alguns médicos prescrevem. E você não tem resultado nenhum, não faz o menor sentido, até porque existem outras opções, né? O tratamento biomédico, né? A medicina integrativa, que hoje tem crescido muito em várias áreas, né? Sim. Ela teve a mesma médica do meu filho, que é a Simone Pires, né? Que faz esse trabalho muito bem feito. E outras coisas como a própria ozonoterapia, que a gente vai falar depois, né? Que dá tanto resultado, com praticamente zero efeito colateral, né? Sim. E sem risco nenhum. E as pessoas têm tanto medo, acham que não tem comprovação, e aí entram com uma medicação absolutamente pesada para uma criança, sem resultado, entram jogando outras medicações, ao invés de avaliar a criança, ver quais as deficiências, né? Sim, sim. Que era o que acontecia com eles, né? Com o meu filho também, né? Quando faz aquele exame, vê que está todo desregulado, todo inflamado, e aí a medicina integrativa atua. Sim, você vê que eles tinham muita deficiência de absorção de nutrientes, né? Normalmente as vitaminas, minerais, tudo baixo. E aí você começa a enxergar que realmente aquilo ali que está precisando, e eles melhoraram, assim, imensamente. Não tem comparação de uma criança que toma medicação para uma que faz um tratamento desse. Assim, os meus filhos sempre estudaram aqui no Colégio Redentor. Não, eu até tentei antes. Não foi uma experiência muito boa, antes em outros colégios, lá em Carangola. Mas hoje em dia, eles estudam num colégio público que quando eles entraram lá, as pessoas falam, nossa, mas é muito diferente, eles não parecem, nem são autistas. E eles nem falam, né? Então, assim, eles têm um comportamento muito diferente das crianças que só com a cabeça na parede, né? Que são muito desreguladas. Eles são bem regulados, isso, né? Por conta do tratamento, eu falo, gente, não foi assim, nada, né? do nada, e que surgiu isso, não. Isso foi muito tratamento e a gente buscou muito, né? E tivemos o resultado. Quase que uma transfusão de sangue na hora de fazer os exames de sangue dos meninos. É verdade. Porque é muito exame, muita coisa que precisa ser avaliada. Não é um tratamento barato, né? Sim. Esses tratamentos não são baratos. Eu lembro assim, quando o menino não cospe, não. Não tinha umas coisas assim. Não cospe, não, que você é caro. A gente já fica assim, não desperdiça nem uma gota. É verdade. Mas são um tratamento, que é um tratamento caro, mas que é um divisor de águas, assim, né? Sim. Para os meninos. E aí, com o tempo, depois desses tratamentos todos, você começou com a ozônio, né? Terapia. Mas começou por causa de uma formação sua, né? Sim, eu tinha ouvido falar muito superficialmente sobre ozonoterapia, nunca tinha me aprofundado. E aí eu fui fazer um curso de estética, né, uma pós em estética, e dei de cara com um gerador de ozônio lá. Falei, uai, então é esse negócio aqui que é o aparelho. E aí conheci a minha professora, encantada com ozonoterapia. Ela trabalha com isso, ela usa em casa, ela fala que tem um aparelho em casa para ela. E assim, ela foi me convencendo que o negócio era bom mesmo. E aí eu comecei a fazer uma formação fora da estética, que é uma prática mais integrativa. A gente trabalha a respeito das doenças, a gente trabalha em conjunto com o médico, em dores, dor no joelho, dor articular. E aí, lá no meio disso tudo, tem a ozonoterapia para autistas. E eu fui fazer nos meninos. Falei, eles vão ser a cobaia, porque eu quero é ver o resultado. E aí eu acabei nem fazendo o protocolo todo. Agora a gente está fazendo de novo. O protocolo completo. Completo. Eu fiz uma parte do protocolo com eles e tive muito resultado. Assim, melhorou muito essa questão intestinal, melhorou cognição, melhorou a coordenação motora fina, imensamente. Eu tive, assim,
A escola me perguntando o que a gente tinha feito, Uhum. porque a gente realmente estava tendo bons resultados. Uhum. E assim, e nos exames laboratoriais, que a gente normalmente acompanha na ozonioterapia, Uhum. a gente teve Teve muita melhora melhora. de absorção de alimentos. Isso, Uhum. entendeu? Dos nutrientes. Uhum. E como mais vamos entrar um pouquinho mais agora em ozônio. Sim. O que é ozonioterapia? Assim, qual seria a definição disso? Você tem um Então, gás e como... Isso, o ozônio é aquele gás mesmo da atmosfera. Uhum. A gente tem um gerador de ozônio medicinal. Uhum. A gente gera esse ozônio a partir de um oxigênio medicinal. Uhum. Sai da seringa 95% de oxigênio e 5% de ozônio. Uhum. E aí a gente tem vários locais que a gente pode tratar. Pele, isso, formas. A gente pode no ouvido, no nariz. Existe tratamento que o médico bota lá no pulmão para tratar. A gente não faz, mas a gente toma o óleo ozonizado. Água ozonizada também. Água ozonizada. Eu tive 2 experiências com ozônio que foram muito boas. Uma na época lá do colégio. Aquele pé, boca, mão. Tem aquela aqui com os pequenininhos? Sim, tem sim, aquela. Sim. Aquilo as crianças ficam todas cheias de bolinhas, Sim. né? E aí usamos o óleo ozonizado. E como deu resultado? Foi assim, um absurdo dos médicos quererem saber o que tinha acontecido, como tinha dado um resultado tão bom nisso. E agora, há pouco tempo, com a Marisa, que trabalha comigo, que ela teve, depois do Covid, ela teve uma alopécia, né, grande, assim, estava incomodando muito. E aí, com você, né, ela começou a fazer, reclamou, mole. Mas melhorou, assim, absurdamente, porque não estava crescendo nada há um tempão. Sim. E aí fez e teve um resultado. Não tinha um fio de cabelo. Não tinha um fio de cabelo. Tava um buraco, assim, na frente, né? Assim, bem na frente no rosto. Sim. Na cabeça, assim, mas bem na frente. Já parecia muito. E como fez diferença. Foi impressionante. Não, ela tá muito feliz. Tá, não. Foi um resultado, assim... Sim. E qual seria a contraindicação do ozônio? A gente não pode usar o... Quando a gente vai fazer o tratamento, a gente faz uma anamnese bem completa e a gente pede alguns exames. O exame de G6PD, ele vem no teste do pezinho. Então, normalmente as crianças já têm, né? Na nossa época não tinha. É de uns tempos pra cá que eles pedem. Então, a gente tem que fazer o G6PD, ferritina e o hemograma completo. Porque a gente não pode ter hipertiroidismo, que acelera esse processo, anemia, e essa enzima G6PD não pode estar baixa. Ela pode ser baixa por uma doença, tipo se você teve Covid, ela pode baixar, ou você pode vir com ela hereditária baixa. Essa é a maior contraindicação. Essa enzima baixa, que veio de hereditariedade, a gente não consegue fazer o tratamento. Mas são raros os casos. Mas tem que testar antes. Tem. E em relação a fungo, tem algum problema de criança que está com... O ozônio, ele trata o fungo, ele trata a bactéria, entendeu? Ele é fungicida. E aí, o que acontece? A gente tem que dosar bem esse ozônio. O tratamento em autismo é pelo menos 3 vezes por semana. Porque eles precisam de uma carga grande de ozônio no organismo. Mas o que acontece? Se você tiver alguma... um resultado que ele costuma tratar, vamos dizer... Eu acho que tratar um fungo provavelmente vai desencadear substâncias tóxicas no organismo. Você tem que esperar aquilo... o seu fígado... Isso. Pra você. Então, no caso, você não impede o tratamento, mas você vai ter que ir mais devagar. Isso. Uma dosagem você tem menor, que dosar. Até você conseguir melhorar. Isso. Fora isso, tem alguma outra contraindicação ou associação?
Por exemplo, no autismo, como as doses são muito altas, a gente tem que ficar de olho nas fezes também. Porque pode ocorrer algum problema intestinal. E aí é isso que eu tô falando. Isso faz parte do tratamento. Pode ocorrer. É esperado, isso. Mas você tem que mudar algumas coisas em relação a isso. Porque cada criança é de um jeito, né? Igual a gente. E quais as formas de administração? Porque o ozônio pode ser no sangue? Pode. Quais são as formas de administração do ozônio? Existe, a gente pode... Não, a única forma que a gente não pode é inalar. Respirar o ozônio. A gente pode fazer tratamento colocando ele aqui e respirando de boca aberta. Ele trata sinusite, por exemplo. No ouvido também serve para tratar essa parte da cabeça. Ele trata dor de cabeça. A gente pode fazer hemoterapia menor, que é a hemoterapia que todo mundo conhece, só que a gente ozoniza esse sangue. É ótimo para melhorar a imunidade. Existe a autohemoterapia maior, que já é na bolsa do sangue. Mas o sangue seu mesmo, né? Isso, a gente tira o seu sangue, hidrata ele e volta com ele ozonizado. Eu conheço uma pessoa que faz, eu acho que é semanalmente, não é? Pode fazer semanalmente. O resultado é excelente. Que ama, falou que em relação ao sistema imunológico... Não, e para atleta, por exemplo, melhora muito o desempenho. É excelente, melhora a sua qualidade das hemácias, a oxigenação do seu organismo. É muito legal. E a gente tem a insuflação retal, que é aquele problema que todo mundo acha que é muito difícil. Não é. É muito tranquilo, não dói, não tem desconforto. E tem bons resultados, né? Ótimos resultados. Faz com insuflação. Isso. E a gente pode também na pele. E pele, água. A gente aplica em ombro, aplica no joelho. E assim, o que é necessário para ele fazer efeito é você fazer uma dieta, principalmente sem glúten e sem... caseína. Isso, e sem... Os autistas, né? Isso. E... Não, a gente também, quando a gente quer um resultado melhor, se a gente fizer, com certeza vai ser melhor. Mas para esses casos de alopecia também não. Mas quando é mais... porque aqui é mais específico, local, né? Mas assim... Também melhoraria se você estiver fazendo um tratamento para sua saúde, né? Porque nada mais, porque estava faltando alguma coisa ali para acontecer aquilo, né? E a gente tem que beber muita água. No tratamento, o ozônio usa muita água. E ferro. Por isso que é muito necessário fazer o exame de sangue. Fazer esse exame da ferritina. Tá certo. E quais os efeitos? O que a gente nota? Assim, seus filhos foram realizados exames de sangue. Acho que um é mais inflamado do que o outro, né? Eu lembro que tem um que é mais inflamado e deve ter tido até uma resposta maior, né? Em relação a isso. Assim, eu faço em mim. O que eu vejo em mim, melhora a disposição, melhora... Eu acho que melhora a concentração. Eu acho que melhora o nosso organismo como um todo. Não que eu deixe de fazer outras coisas. A gente tem que repor umas vitaminazinhas, minerais. Mas o ozônio, se ele tiver a ferramenta lá dentro para ele trabalhar, com certeza você vai ter ótimos resultados. Em relação à comprovação científica, já existem trabalhos, né, em relação a isso? Existem vários estudos. Existem, em outros países, existem hospitais que funcionam, que trabalham... o doutor Laí Ribeiro fala, acho que é de Cuba, que como eles são muito pobres e não têm muito dinheiro para tratamento, eles usam dentro do hospital a ozonioterapia e tem resultados
excelentes. Eu te perguntei isso porque é muito engraçado que às vezes a gente escuta, claro, a gente precisa da comprovação científica, mas existem comprovações, existem vários artigos. Depois a gente até se compromete a botar alguns links na descrição, que eu acho que é importante as pessoas terem acesso. Mas é importante a gente saber também que muitos desses trabalhos não são feitos no Brasil e às vezes as publicações a maioria das vezes as publicações são em inglês. Sim. Então, se a pessoa não sabe, não procura, e até nem sabe ler, que hoje em dia o Google Tradutor resolve bem isso, né? Sim. Mas se a pessoa não procura essa comprovação, ela vai falar que não existe. E existem trabalhos, talvez não tenha um duplo cego, né, com evidência A, não sei, pode não ter mas existem muitos trabalhos mostrando os excelentes resultados e não tem contraindicação. Assim, não tem efeito colateral. Tem aquelas contraindicações que o terapeuta sabe, que a gente já falou aqui, mas não tem efeito colateral. São poucos, assim. Né? Praticamente não tem. Sim. E os resultados são muito bons. Então, assim, acho que vale a pena as pessoas se informarem um pouco mais, né? Sobre a ozonioterapia. O ozônio, ele é um gás que ele é oxidativo. Quando ele entra, meia hora depois, se você fizer o uso da vitamina C, ele praticamente zera os efeitos colaterais. É muito interessante. Então, assim, vale muito a pena os benefícios que ele tem. E se você tiver esse resultado que existe algumas pessoas que, por exemplo, que está com ferro baixo, que já tá repondo, mas ainda não chegou ali, no patamar que deve ser. Fazendo o uso da vitamina C meia hora depois, um comprimido de 500 miligramas, ele não vai ter efeito colateral nenhum. Não, ele não sente nada. Não, então isso faz muita diferença, faz. Né? E tem mais alguma coisa que a gente possa falar de ozônio? Gente, a sua experiência com seus filhos foi realmente... Porque assim, quem não conhece, quem não vivencia isso, não sabe, né? Não, eu tenho experiência com meus filhos e tenho experiências de pacientes com dor. Eu tenho uma paciente que ela fala comigo que tem 18 anos que ela não sabe o que é dormir uma noite inteira por causa de dor. Ela operou coluna, a coluna dela é toda torta e ela sente muita dor. Ela fala, Aline, 2 horas da manhã eu acordo, vou fazer crochê, vou limpar a casa. Porque não dá para ficar deitada. Porque eu não tenho sossego na cama para dormir. E depois da ozonioterapia, tem dia que eu durmo até 9 horas da manhã. E assim, é muito gratificante você escutar um negócio desse. Sim. Entendeu? Muda a vida da pessoa. Sim. Principalmente uma pessoa com dor, que é uma coisa que, né, tira a sua qualidade de vida, né? Tira o seu sono, o seu sossego. Não, sim, isso é qualidade de vida, é tudo. E assim, os efeitos da ozonioterapia são realmente muito bons, assim. E então a dica em relação às crianças autistas, né? Se você não conhece a ozonioterapia, nunca procure um profissional habilitado que tenha uma formação na área. Converse com eles, se quiser entrar em contato com a gente, porque realmente nada resolve tudo, né? O autismo é tão plural. Com certeza. Um autista é tão diferente do outro. Uns dão melhores resultados, têm melhores resultados com uma outra terapia. Mas, às vezes, uma terapia muda tanta qualidade de vida que vale muito a pena a gente conhecer, se informar e usar. Né? Claro que não vai sair, chega aqui, traz, faz. Você fez, porque o que a Aline falou, tem uma boa anamnese, você vai ver que a pessoa está preparada exatamente pelos exames que vai pedir, pelo que vai avaliar antes de começar, né? Não é aquele oba-oba de vem cá, vamos fazer todo mundo. Com certeza. Mas fazendo de forma correta os protocolos, né? Que até 3 vezes na semana, dependendo usando a via correta. Que a gente tem preconceito, mas isso enfim, passa, né? Os preconceitos passam. E excelentes resultados, né? Principalmente os meninos que são muito inflamados, né? Que são vale os que muito a pena. Que têm mais problemas. Eu acho que se a gente tivesse descoberto isso lá, pequenininho,
e tivesse melhorado a qualidade do sono dos nossos, pra gente já era um resultado excelente, não era não? Porque a gente compartilha problemas de sono dos nossos meninos. Com certeza. Assim, com então, certeza. os pais têm que procurar mesmo, se informar, o que pode melhorar. E uma coisa que é importante, antes da gente, não que a medicação não tenha o seu local, o lugar certo, não tenha a sua indicação certa, mas é aquele erro das pessoas, né? Meu filho não consegue dormir, me dá um remédio. Vamos tentar outras coisas, né? Uma boa higiene de sono, uma boa... Tirar as telas. Tirar as telas, alimentação, que influencia tanto. A ozonioterapia pode ser um grande aliado em relação à questão do sono. Sim. E aí, depois disso tudo, aí vocês podem até conversar, mas não vá direto para as medicações, porque muitas vezes são medicações que têm uma série de efeitos colaterais, né, uma série de problemas para as crianças que a gente não vê agora, só vai ver no futuro. E costuma só ficar mascarando o problema, né? Não resolve. Exatamente. O que eu gosto muito na medicina integrativa é exatamente você fazer os exames, identificar o que está errado, o que está, né, em relação aos minerais, às vitaminas, o que está desregulado, e a partir daí você fazer as suplementações de acordo com aquilo. É claro que em alguns casos, né, pode ser que precise de alguma medicação para algum fato, né? Os nossos que já estão com 16 e 15 anos já passaram por fases, né? Uma criança que tem problema de convulsão, eu falar, vai ter que usar um anticonvulsivante. Mas no que você puder não entrar com medicações, principalmente nos pequenininhos, né, e ter essas abordagens que são bem menos danosas. E quanto menor, melhor, né? Quanto mais novinho você começar a intervir e sem medicação, porque lembre que ele vai crescer e as coisas que são mascaradas vão piorando. Então, se não forem bem tratadas, só vai piorando e o uso de medicação daqui a pouco tá um horror, né? Então, muito obrigada por ter vindo aqui a gente conversar, né, sobre o ozônio, que é um assunto tão importante. Eu acho que, assim, trocar um pouquinho, né, da experiência com nossos filhos. Se vocês olharem lá na Helper, vocês vão ver os meninos dela, os negros, que tem muita coisa do Daniel com os negros, porque eles têm um grupinho lá de terapia e com RPM. Um dos filhos dela, não sei como que ela está lidando isso, mas é bem fluente em inglês e já de vez em quando fala umas coisas em inglês. E a gente olha assim, e ele fala com ele responde em inglês. Cristo do céu, se prepare, né? Ai, meu Deus. Mas assim, se vocês puderem, vocês vão ver lá. E é isso, agradecer a vocês. Muito obrigada, Aline, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigada a vocês.